Este é um Ferrari 308 GTV, só que não é aquele que você está pensando. Agora você sabe. Todos os 308 foram construídos com dois enormes compromissos. Decisões tão bizarras que eu quase não consigo acreditar que a Ferrari aprovou. Mas este aqui, este é o diferente, o mais leve, aquele que a Ferrari finge que nunca existiu de verdade. Porque por um breve momento, antes de Magnum P, antes dos pôsteres, a Ferrari construiu o 308 de fibra de vidro. Sim, fibra de vidro como um carro-kit, como uma canoa. Só a Ferrari conseguiria cobrar preço de supercarro por um carro feito de um material que a gente normalmente associa com isolamento de sótão. No papel, esse deveria ser o 308 que ninguém quer. E ainda assim, hoje, esse é o mais caro que você pode comprar. Vamos entender por que a Ferrari fez isso, por que parou e comentar sobre os dois grandes defeitos de design. Isso afetou não apenas o primeiro vitroresina, mas também os carros de aço que vieram depois. Para entender esse carro, você precisa entender onde a Ferrari estava em 1975. A 246, Dino já tinha saído de linha e o 308 GT4, embora fosse um ótimo carro, o visual era um pouco, digamos, controverso, então a Ferrari precisava muito de um V8 central bonito para atrair esses clientes de volta. Então eles procuraram a Pininfarina. E parece que ele se sentou e pensou, certo, como é o visual de uma Ferrari de verdade? E a resposta é absolutamente perfeito. Quero dizer, olha só esse formato. Eu acho que esse é um dos carros mais bonitos já feitos. O jeito que a linha de cintura desce bem na frente da porta, o jeito que ele se posiciona. Quero dizer, esses aqui simplesmente não têm um ângulo ruim. Mas o que é realmente especial nesses primeiros carros é o material do qual eles são feitos. Vitroresina é a palavra italiana para fibra de vidro. Agora, quando Ferrari lançou esses carros pela primeira vez, eles não tinham certeza se iam vender. E a fibra de vidro oferecia duas grandes vantagens. Primeiro, tem a velocidade de produção. Preparar as ferramentas é demorado e caro. Por isso, para produções limitadas, a fibra de vidro é mais rápida e fácil de iniciar. A outra questão é o peso. Isso aqui em fibra de vidro pesa menos de 1.100 quilos, que é 100 a menos do que as versões com carroceria de aço que vieram depois. Isso ajudou muito a tirar o máximo dos 255 cavalos de potência do motor V8 Quad Cam. Esse é um motor que começou na dinastia. Incrivelmente, o primeiro carro a usá-lo foi o GT4 em 1973. E o último foi a Ferrari 360 em 2004, um intervalo de mais de 30 anos. Eles fabricaram apenas 712 até 1977, quando voltaram ao aço. E assim, o 308 mais leve deixou de existir. Por quê? É porque fez sucesso, e a Ferrari precisou de ferramentas para produção em massa. E pequenas coisas como uniformidade, qualidade da pintura e proteção contra colisões melhorada, todas essas coisas que construções em fibra de vidro não são muito boas em oferecer. Então assim, a versão mais leve, mais ágil e mais artesanal da 308 desapareceu silenciosamente. Mas todos os 308, até mesmo os de carroceria de aço, foram prejudicados por algumas escolhas de engenharia bem bizarras. E a primeira delas é algo que você não pode ver, só pode ouvir. Eles usaram coletores de escape iguais e uma ordem de ignição que o fazia operar como dois motores de 4 cilindros simultâneos. Isso significava que, dependendo de quem você perguntasse, ele soava ou maravilhosamente diferente ou faltava aquele grito visceral que a maioria das pessoas esperava de uma Ferrari. Isso se tornou a maior crítica de toda a linha 308. Vamos falar sobre como ela soa e como é a sensação quando a levarmos para dar uma volta. Mas antes, um pouco sobre o chassi e seu segundo problema de design inerente. Agora, essa parte inicialmente parece perfeita. Ferrari, a moda antiga, com duplo braço triangular nas 4 rodas e direção por pinhão e cremalheira, igual aos carros de corrida da marca.
Agora, o interessante mesmo é o encaixe desse motor. Porque esse motor não foi feito originalmente para esse carro. Ele foi feito para o GT4, que era um 2+2, e a Ferrari achava importante manter esse carro o mais ágil possível. Para isso, eles queriam uma distância entre eixos curta, e isso significava um conjunto motriz o mais compacto e curto possível. A solução foi montar a caixa de câmbio sob o motor e depois colocar toda a unidade no carro. Transversalmente, engenhoso, mas não perfeito, porque isso tinha o efeito colateral de elevar o centro de gravidade de tudo, o que, em teoria, deveria comprometer a dirigibilidade. Mas aqui está a surpresa na estrada. Isso não parece prejudicá-los tanto quanto você poderia imaginar. E como esta é a versão mais leve, ela deveria ser a que realmente se destaca. Vamos descobrir se isso é verdade. O importante é lembrar que este carro teve o escapamento modificado. De fábrica, todos tinham saída única. Assim como o meu 308, o Influenza, este também tem opção esportiva, a saída dupla. Porém, na minha experiência, isso só altera um pouco o som. Isso não resolve o principal problema, que é que os pulsos descem ao mesmo tempo, e de fato você liga o carro. E eu não sei, dizer que é como um 4 cilindros não faz jus. Não é bem isso, mas também não soa exótico ou interessante o bastante. Tem outra pequena modificação aqui que o cara fez, e isso tem um pequeno bloqueio mecânico para a marcha a ré. Só porque a esposa dele, às vezes ele usa isso o tempo todo e até leva isso para o bar. Se a esposa dele dirigir para casa e não estiver acostumada com o câmbio dogleg, pode se confundir, já que ela costuma engatar a primeira para cima. Ele queria garantir que ela não engatasse a marcha ré por engano e batesse na parede. Mas vamos deixar isso de lado porque estou acostumado, ele diz. E lá vamos nós. Ele tem os compromissos habituais do 308 em relação à posição de dirigir, e é isso. Para mim, eu tenho 1,85 m e eu consigo caber, mais ou menos. Você pode ver que não tem muito espaço ali em cima, e também minhas pernas ficam dobradas, tipo, meus joelhos ficam bem altos. É algo que dá para fazer, mas para uma distância longa, acho que para mim seria um pouco complicado. A caixa de câmbio do Gator é simplesmente, é maravilhosa, é muito boa, só que é um pouco áspera. Acho que todos já estamos acostumados com isso, então está tudo certo, mas há algo que torna isso especial. É tão mecânico e realmente exige um pouco de esforço e jeito, especialmente para engatar a primeira marcha e depois a segunda. E agora, tenho certeza de que já consigo sentir uma diferença em relação aos carros com carroceria de aço que eu dirigi. Parece que a direção está um pouco mais leve e o carro todo realmente se movimenta um pouco mais na estrada. Além disso, como se não tivesse aquele peso para mantê-lo estável, já parece um pouco mais ágil. Originalmente, esses viriam com os pneus Michelin MVX, e eu acho que eram rodas de 13 polegadas com pneus balão, que em termos de design, eu acho que ficam absolutamente maravilhosos. Assim mesmo. Mas aparentemente eles não ajudam muito na dirigibilidade. Este aqui tem as rodas posteriores, ou as rodas opcionais, que vieram depois. Eu acho que, com os carros injetados, foi quando elas apareceram pela primeira vez, que são as rodas de 15 polegadas e também tem um design de pneu mais moderno. Deveria estar um pouco melhor, mas hoje está muito escorregadio lá fora. No limite, o Guy me disse para não frear no meio da curva, ele sabe, eu conheço esses carros, mas mesmo assim, aparentemente, frear no meio da curva é o pecado que você não deve cometer em um 308. E não é só o Guy que é dono disso agora, que dirige esse carro direito. O antigo dono, que acredito ser o presidente do clube Ferrari, costumava fazer subidas de montanha com ele. Então no pedal do acelerador ainda tem uns pedacinhos de fita adesiva, que aparentemente ele colocou porque isso facilitava o ponta-taco. Acho que deixava o pedal do acelerador um pouco mais aderente. Mas olha, até agora parece bem civilizado. O motor não soa particularmente especial, mas eu ainda não acelerei. Então, estamos no cruzamento. Vou passar as marchas e ver se o som é realmente tão decepcionante quanto alguns dizem.
infelizmente, eu tive que dizer que é no meu próprio carro. Eu mandei fazer uma caixa de escape específica que alterou o comprimento dos coletores de escape, a própria caixa, o jeito que ela se conectava a eles. Ela defasava os pulsos e fazia o som ficar muito mais interessante do jeito que está. Mesmo com esse tipo de escapamento esportivo, o escapamento duplo, simplesmente, eu não sei, agora ele realmente não tem carisma suficiente. O outro problema é que eu acho que, para tirar o máximo dele, você realmente tem que acelerar alto, de vez em quando. Eu só estou um pouco consciente de que hoje está bem escorregadio e eu não quero abusar muito dele. Mas aqui na reta, vamos só reduzir algumas marchas e acelerar de novo até o limite para ver como é. Então agora estamos em terceira marcha. É um som bem distinto. Não acho que dá para dizer que parece um 4 cilindros. Tem muito mais acontecendo do que isso e tem muito barulho mecânico. Acho que se você abaixar aquela janela, o que vou tentar fazer agora, você consegue ouvir um pouco do som da entrada de ar nesses carros com volante à direita, que você não ouve nos de volante à esquerda. Então isso melhora um pouco. De qualquer forma, vamos só tentar. Eles até usam a segunda marcha para isso. Beleza! Sim, isso soa um pouco melhor, mas entendo porque muitos ficaram decepcionados com o som desses carros na época. Outro problema desse carro com volante à direita ocorre na quarta marcha. Na verdade, a quinta marcha nem é tão ruim, mas mesmo na quinta ou na quarta, ela encosta no meu joelho dos dois lados. Se você for alto, isso pode atrapalhar, mas dá para mover o banco para trás. Acho que isso recuou um pouco, o que ajuda até certo ponto, mas... agora parece muito tátil. Acho que não tenho 100% de certeza, mas acho que sim. Esses carros vitro-resina também tinham uma suspensão um pouco mais macia para compensar o fato de serem mais leves. Ele parece um pouco mais delicado do que os outros carros que já dirigi, então você definitivamente sente a redução de peso agora aqui nas partes mais apertadas. Nunca foi o melhor ajuste para um 308, mas tem uma entrada de curva muito positiva. Sabe de uma coisa? Estou meio que reavaliando o som um pouco. Talvez não seja tão marcante e nem tão viciante quanto o som do escapamento que você encontra nos modelos mais recentes da Ferrari T-Ferrari Sprint. Mas tem um zumbido mecânico que acompanha, que na verdade é bem viciante. Vamos revisar as marchas. Você? Tem algo que eu adoro nesses aqui também, e todos eles têm uma sensação diferente, mas parece que a caixa de câmbio, quanto mais você acelera mais feliz ela fica para trocar de marcha. Então quando você está no pico das rotações e troca de marcha, parece que ela simplesmente quer engatar a marcha. Quando você dirige normalmente, ela é um pouco pesada e dá umas mordidas. Parece que ela soa melhor entre 5 e 6,5, e depois disso também fica um pouco mais áspera. Então, não tenho tanta certeza, mas essa aqui, o que ela realmente tem é que ela gosta muito de subir o giro. Quero dizer, ela vai até, acho que o limite é 7.800, algo assim. Era um motor que girava muito alto para um V8 da época, e acho que esse era o pensamento deles.
O que eu gosto nesses carros é que você não precisa dirigir eles no limite ou forçar demais para se divertir. Porque há tanta delicadeza ali quando você está fazendo uma curva, há tanto retorno e tudo é tão preciso e tão leve que faz você se sentir satisfeito sem precisar realmente levar ao limite. Por dentro, como você vê, a qualidade de construção não é das melhores. Quero dizer, o painel parece um pouco torto, não é muito bem montado, mas ainda assim fica fantástico. Quero dizer, olha esses instrumentos, os gráficos são totalmente marcantes dos anos 1970. Até mesmo os ponteiros meio quadrados não são, sabe, não são detalhados. Tem uma linha preta, o azul passando pela ponta branca. É isso, é ótimo. Os bancos dão dor nas costas depois de um tempo, mas no início são confortáveis. Não tem tanto fio de arco lateral quanto você pensa, mas eles realmente ficam ótimos. E esses interruptores aqui são simplesmente fantásticos. Quero dizer, qualquer 308 dessa época tem esses interruptores. O 328 que veio depois já tinha os interruptores de plástico e tal, mas tudo, eu acho. Até as versões mais recentes, com injeção eletrônica e os 4-valvole, os carros de 4 válvulas também, todos ainda tinham esse layout básico. Algo fica ao lado do seu joelho direito. Aqui estão o marcador de óleo e o relógio, que quase sempre você mal vê. E os modelos mais recentes, os 4-valvole e o GTB SI, o carro com injeção que veio antes deles. Eles têm isso ali e adicionam um pouco mais de drama, mas basicamente é a mesma coisa. Agora, existem dúvidas sobre o quanto as vitroresinas realmente são mais leves. 100 quilos é o que muitas pessoas dizem, mas há um certo debate sobre se é realmente tudo isso. Em termos de velocidade, do jeito que esse motor está empurrando, não sinto muita diferença em relação a outros 308 que já dirigi. Mas a forma como ele se comporta, como ele dirige, como ele faz as curvas, dá para sentir um pouco mais de habilidade para se movimentar. O que sugere que a redução de peso é significativa. Eu diria que está definitivamente entre 50 e 100 quilos, se não for os 100 completos. Depois que você supera aquelas expectativas tradicionais do V8 gritando, você realmente começa a apreciar como esse aqui soa diferente, muito único. A direção ainda me parece um pouco mais lenta do que eu gostaria, como em todo 308. Acho que poderiam melhorar se tivessem uma caixa mais rápida e precisa. Então, o Vitroresina realmente faz jus à fama. É um carro especial, mas por um preço. Obrigado ao Goi por trazer o carro hoje e a todos por assistirem.